but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer poder compartilhar as escrituras com você. Obrigada, Gralac. Com vocês. Deus seja louvado o tempo todo. Como o Fábio acabou de falar ali para mim, Deus é bom em ser bom. Ele é muito bom em ser bom. Ele é especialista em ser bom. Hoje chorei um pouquinho com Jesus. E eu gostaria de compartilhar essa palavra que ele compartilhou comigo, que fala um pouco sobre a maturidade de sermos cristãos. E ele falou sobre alguns princípios ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos passear um pouquinho nas escrituras, como sempre. Normal. E eu confesso para vocês que crescer não é fácil. Não é nada fácil. Eu vejo pela minha filhinha, minha pequena Valentina. Ela já tem percebido as mudanças na vida dela. Porque ela está passando da fase de criança para pré-adolescência. E ela já tem percebido de quão bom é ser criança. Quão gostoso é ser criança. Ela esse ano foi para a 6ª série. E ela está observando que as responsabilidades estão aumentando. Que não dá mais para levar as coisas na brincadeira. Que agora não é mais a tia, são os professores. E ela fica, ai mamãe, eu tinha que ir para a 6ª série mesmo. Tava tão bom do jeito que tava, mamãe. É tanta responsabilidade, é tanta coisa. Eu falei, filha. Crescer é assim. Traz consigo muita responsabilidade, muita coisa. Mas você vai conseguir. O Senhor vai te capacitar a passar por essa fase, porque outras virão. E eu estava olhando o semanário dela, né? Quanto de atividade que ela vai ter. 2 dias na semana praticamente ela vai ter que estar em período integral na escola. E eu já vi lá na matéria, em uma das matérias dela, que ela já vai ter uma introdução a vestibulinho. Na 6ª série. Imagina a cabecinha dela como não está, com o crescimento, com a puberdade, com as responsabilidades. Porque agora ela não só levanta e vai brincar. Agora ela tem que arrumar a cama dela. Ela tem que varrer o quarto dela.
ela tem que trocar os lixos, ela tem outras coisas que ela não fazia antes e que geram uma confusãozinha na cabeça dela, porque é muito mais fácil a gente ficar de boa, né? Não, não é? É mais fácil a gente levantar. Fala aí, Caio, você que trabalha, vocês dois que trabalham muito. Não é melhor levantar e ficar de boa? Hã? Brincar, pular na piscina, correr. Mas é necessário a gente crescer. E a Valentina falou algo para mim esses dias que eu fui firme com ela, falei para ela que ela tinha que secar a louça e toda vez que é para fazer um trabalho em casa é um pau. É uma confusão. Quem é pai e mãe aqui de pré-adolescente, sabe, ou de adolescente, sabe como é. Aí ela falou assim: mas mamãe, eu sou criança ainda, isso é responsabilidade de você e do papai. Eu falei: filha, o papai e a mamãe não faz só o que eles querem fazer. E você também. Não faz só o que você quer fazer. Existem responsabilidades que Deus confia a nós. E se a gente reparte elas, fica bem menos pesado. Então, quando o papai me ajuda, eu ajudo o papai e você nos ajuda, fica tudo muito mais leve para nós. Para nós três. Imagina ficar tudo nas costas da mamãe. Agora a mamãe estava de férias. Mas e quando a mamãe estiver trabalhando? A mamãe tem que chegar, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que lavar. Mas se você e o papai me ajudam, eu vou ter mais tempo com vocês. A gente vai ter mais tempo juntos. Você vai aprender coisas novas. No dia que a mamãe e o papai faltar, você vai poder se virar sozinha. E sabe, crescer, maturidade, é muitas vezes fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas fazer por amor a Cristo. Isso é maturidade. Maturidade não é quanto tempo nós temos de evangelho ou de idade. Não é o quanto a gente sabe ou não das Escrituras. Mas é o quanto a gente faz por amor a Cristo. E não digo de fazer de ativismo não, queridos. É fazer o que precisa ser feito, porque é o certo a ser feito. Nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões com base na salvação de Cristo Jesus. Senhor, é o certo? Você já fez essa pergunta para Jesus? É certo, Senhor. Filipenses 1:27 diz assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e os veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Nós precisamos nos portar dignamente diante do Senhor. Conforme o Evangelho de Cristo. Quer a gente vá, quer quem nos veja, eles possam ver Cristo. Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos salvos, queridos, nós precisamos viver como salvos. Não se trata de virmos a cultos. Não se trata de ouvirmos louvores. Se trata de vivermos como salvos. De expressarmos a glória de Cristo. Semana passada, nosso amado irmão Fábio
nos ensinou que nós devemos ouvir a uma pessoa. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A quem nós devemos ouvir, senão o Filho? E lá em Lucas 9:35, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. A Ele ouvi. As Escrituras têm passagens maravilhosas, testemunhos incríveis. No Antigo Testamento, testemunhos incríveis, coisas maravilhosas. Homens gigantes, cheios de Deus. Mas quem nós devemos ouvir? Não, façamos uma tenda, né, Fábio? Moisés e Elias estão aqui, façamos uma tenda para cada um de vocês. E o Senhor, esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Em Filipenses 2:12-18, você pode abrir a sua Bíblia? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha como vocês sempre obedeceram. Quer na minha frente, quer sem ninguém ver. Assim também operai a vossa salvação com temor, com tremor. Sabe o que Paulo está falando aqui? Desenvolva a salvação de vocês. Porque a salvação, meu irmão, não é só aquele dia que você veio aqui, levantou a sua mão e falou: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, o Senhor é meu, eu sou Teu, e você fez aquela oração, e todo mundo orou por você, e você saiu feliz daqui. Ali é só o start. Ali foi só o primeiro passo. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente entrega a nossa vida para o Senhor por completo. Ele não é só nosso Salvador. Ele não é um Deus só assistencialista, que está ali quando você precisar. E quando a gente não precisa, a gente... Ele precisa ser o seu Senhor. E você precisa exercitar a salvação. Você precisa desenvolver a salvação. Porque pelos frutos nós somos conhecidos. Não é por um levantar de mãos. É o quanto de Cristo está sendo gerado dentro de nós. E ele continua no 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeça, fiéis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão.
E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vocês. E vós também, regozijai-vos. Alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo nos ensina 3 princípios aqui. Que nós devemos nos desenvolver: salvação. Que nós não devemos murmurar. E que nós devemos nos alegrar. E eu fiquei pensando, ai Deus, como é difícil isso. Porque talvez você venha de semanas muito difíceis, dias muito difíceis. Muito provavelmente não é só eu. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E eu fiquei pensando, Senhor, como é difícil. Mas não é impossível. Me ajuda, Jesus. Sabe quando você fala, Jesus, aqui eu não consigo. Aqui eu não consigo. Mas aí você olha para ele e fala: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas significa todas as coisas. Então, nós precisamos desenvolver a salvação, queridos. Nós precisamos colocar isso para fora. Revelar que somos salvos. Transformados, tocados por Jesus. E isso é plural, não é no singular. Desenvolvam a salvação de vocês. Como é que a gente desenvolve? Na comunhão dos santos. No compartilhar da vida. Mas a gente está tão ocupado, né? Eu estou tão ocupada. Para sentar com você. Para orar com você, para aprender com você. Eu estou tão ocupada. E também é tão desgastante, né, Fábio? Como é difícil lidar com uma pessoa como eu. Você já parou para falar isso para você? Como eu sou difícil. Mas a gente precisa da vida em comunidade. Porque é aqui que a gente é curado, aqui que a gente é ensinado, aqui que a gente é confrontado. E eu digo aqui, não é 4 paredes, gente. Porque a igreja não é isso aqui. Não é esse telão. Não são essas luzes. Sou eu e você. E a nossa salvação, ela não vai ser desenvolvida no nosso isolamento. Ou nos nossos cultos no YouTube. Não. Porque quando tem alguém desanimado, aí você olha e fala, cara, você lembra que você recebeu Cristo? Você lembra o que Cristo fez por mim e por você? E a gente encoraja um ao outro.
Vamos lá, irmão. Tá ruim. A gente pode se ajudar um ao outro. Alguém está passando uma necessidade, a gente se reúne como corpo e supre aquela necessidade. A gente ora um para o outro. A gente chora um com o outro. A gente perdoa um ao outro. Crescer é difícil, meu irmão. Crescer é doído. Muitas vezes dói até nos ossos. Quem aqui já teve dor do crescimento? Quando era adolescente? Dói os ossos. Dói os músculos. Dói tudo. Mas faz parte. Obrigada, amor. Aí você pode falar, ixi, mas é difícil viver em comunidade. É, irmão. Mas lembra quem que a gente tem que ouvir? Esse é o meu filho amado. A ele ouvir. Escutem ele. Façam como ele. Vivam como ele. Expressem ele. Revelem ele. Para que a luz de vocês ilumine toda a terra. Ilumine todo lugar que você for. E aí ele fala, façam tudo sem murmurações, sem discussão, sem briga, sem contenda. Porque quando a gente age dessa forma, nós nos tornamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa. Coloca para mim na tela, por favor, o versículo 15. Porque aqui está cortado no meu. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Já imaginou, queridos, no dia de Jesus, Ele olhar para a gente e falar, vocês correram em vão. Porque vocês não foram irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. A luz de vocês não iluminou. Vocês já imaginaram isso? Que tristeza. Que tristeza. A falta de testemunho. Que tristeza. Que tristeza quando olham para mim e não veem Cristo, mas veem a van. Aquela é a van. Eu não vejo Cristo. Eu vejo a van. Nós precisamos ser reconhecidos pelo Cristo. Cara, o Farley parece tanto com Jesus.
que às vezes fica até confuso. Será que é o Farley? Será que é Jesus? Cara, o Ricardo, quando ele abre a boca, eu tenho o prazer de sentar e ouvir, porque eu vejo tanto Jesus. Ele poderia ter feito tantas outras escolhas, mas eu tenho certeza que foi Jesus na vida dele. Porque se fosse o Ricardo, ele não aguentaria. Mas porque é Jesus, eu consigo ver Cristo. Porque é Jesus. Cara, eu sou tão grata. Porque eu consigo ver Cristo em tantos de vocês. Em tantas ações de vocês. Eu falo, puxa. Se não fosse Jesus na vida do Fábio, cara. Ele não conseguiria. Se não fosse Jesus na vida do Neto, ele não conseguiria. Porque tem coisas que vocês expressam, que vocês revelam, que eu falo, puxa, eu precisava ser mais parecida. Eu precisava ser mais parecida com a Michelle. Porque ela revela a graça de Deus nessa área. E sabe, às vezes os dias são tão maus, são tão ruins, que a gente reclama tanto com o Senhor. Nossa, como a gente reclama com o Senhor. Como a gente murmura. Como a gente briga com Jesus. Eu não sei você, mas eu brigo tanto com Ele. Quantas discussões eu já me peguei com Jesus. Com as minhas murmurações, com as minhas dores, com as minhas frustrações. Mas nós precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa. E aí, quando a gente murmura, o mundo zomba da nossa cara. Crente? Nossa, tem uma irmãzinha lá que trabalha comigo que, cara, eu nunca vi uma pessoa reclamar tanto que nem ela. Eu nunca vi uma pessoa ser tão ingrata. Isso eu estou conjecturando, tá, gente? Nossa, o tanto de palavrão que ela fala. Será que a Valentina, quando ela olha para mim e para o Fábio, o que ela está vendo? Que testemunho que eu estou dando para ela? Será que ela está vendo a mãe, Vanessa, simplesmente, o pai, Fábio, simplesmente? Ou ela está vendo Cristo? Desenvolver salvação revela a maturidade. Evitar murmurações, brigas, contendas, revela a maturidade. E aí a gente vai cumprindo a vontade de Deus e a luz do Senhor vai brilhando através de nós. E tem uma passagem lá em Atos 16, a partir do 16, que fala assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se removeram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dito, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que nos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Imaginem essa cena. Essas cenas. Paulo e Silas estão lá pregando o evangelho, vindo de várias cidades, anunciando o evangelho do reino, anunciando Cristo Jesus, orando, salvando, curando. E aí essa moça, com espírito de adivinhação, começa a perturbar Saulo, porque ele sabia que o espírito que estava nela não era um espírito provido do Senhor. E ele repreende, e aquela mulher é liberta, restaurada. E por conta disso eles são presos. Porque os senhores daquela mulher ganhavam dinheiro em cima dela. E aí eles são presos. E sabe o que eles fazem na prisão? Desenvolvem a salvação. Revelam Cristo. Aqui na passagem não diz que eles reclamaram de nada para o Senhor. Agora, se fosse eu, meu querido. Se fosse a Van, ia falar: Deus, puxa vida, Deus. A gente está aqui, longe dos nossos, viajando para cima e para baixo, levando o Evangelho de Cristo, proclamando a sua palavra, salvando, curando. Libertamos a vida daquela mulher. E olha onde a gente veio parar. Sério isso, Deus? Não foi isso que eles fizeram.
Eles abriram a boca e adoraram a Deus. Eles abriram a boca e glorificaram a Deus. Cantaram. Se alegraram. E ali Deus fez o que Ele tinha que fazer, porque a luz iluminou aquele lugar. E não só aquela mulher possessa foi salva, mas o carcereiro e a sua casa também. Muito provavelmente, meu irmão, eles estavam lá por causa daquele homem. Muito provavelmente você está por causa de alguém. Muito provavelmente, meu irmão, o Senhor está te levando para os lugares por causa de alguém. E às vezes a gente acha que quando Deus fala que vocês vão para grandes lugares, vocês farão grandes coisas, a gente acha que é pregar para multidões. Pode ser. Mas às vezes você está por causa de um. Por causa de uma família. Aí sabe o que eles fizeram? Adoraram a Deus. Glorificaram a Deus na prisão. Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, ele estava preso. Já era velhinho. Já estava no corredor da morte. Mas mesmo assim, ele falou para eles, lá em Filipenses 1:21, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é ganho, é lucro. Cara, Paulo estava prestes a morrer, numa prisão. E aí ele fala para a gente se alegrar. Ele fala para o povo de Filipos, se alegrem. A alegria, queridos, não tem nada a ver com as coisas que a gente ganha. É a alegria de estar em Cristo. Se alegrem. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Cara, como é que um cara que está no corredor da morte está alegre? Para pensar um pouquinho. Se regozijem, galera. Alegrem-se. Na prisão. Se não é Jesus na vida de Paulo, querido, que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver luz, ver Cristo, que a luz de vocês resplandeça aonde vocês estiverem, quer seja no cárcere, quer preso injustamente, quer preso por pregar o Evangelho, mas que a sua luz ilumine e continue gerando salvação, ainda que você esteja morrendo. Porque para o grão de trigo dar fruto, ele precisa morrer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E nós estamos aprendendo sobre quenoses, sobre esvaziamento.
E Deus vai nos dar um monte de oportunidade para isso. Eles brilharam como luzeiros no mundo. Querido, brilhe como luzeiro no mundo. Revele a salvação de Cristo. Expresse os frutos, nem frutos. Mas olha, o fruto não é a própria árvore que come. Você já viu a árvore comendo o próprio fruto dela mesma? Arrancando o fruto e comendo dela mesma? O fruto é para vocês. O fruto que você dá não é para você. Ah, mas Deus, eu não quero. Mas foi o que Deus mandou fazer. E maturidade é isso. Fazer o que Deus pediu para fazer. Mesmo que a gente não queira fazer. Mateus 5:3 diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E aí Jesus fala: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fiquem contentes. Dá um sorriso aí. Se alegrem, porque há esperança. Que Paulo já estava sendo oferecido como sacrifício, mas ele se alegrava. Você pode se colocar de pé, hoje a palavra não é longa. Sabe, queridos, maturidade não é fácil, mas ela é necessária. Porque a gente precisa continuar fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer, ainda que a gente não queira. Revelem os frutos da sua salvação. Revelem Cristo aonde vocês forem. Seja lá onde forem. Pare de murmurar. Pare de brigar. Sejamos irrepreensíveis diante do Senhor. Para que a gente ilumine esse mundo tenebroso, porque esse mundo é tenebroso. E se alegre. Poxa, mas eu estou na prisão. Você está por um motivo. Talvez você não saiba ainda qual é. Mas a glória de Deus será revelada. Porque não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Diz respeito a Ele. Tudo diz respeito a Ele. Tudo é sobre Ele. É difícil, irmãos. É. Porque a gente queria estar fazendo tantas outras coisas, estarmos em tantos outros lugares. Mas o amor do Senhor, Ele é tão furioso, que Ele não nos deixa ir. Ele não nos deixa ir. Por mais que você fale, Jesus, me deixa ir.
Ele não nos deixa ir, porque o amor dele é furioso. O amor dele é como garras de leão, que não tem como sair, não tem como escapar dele. Não tem como fugir do amor dele. Não tem como fugir de quem ele é. Você pode fazer o que você quiser, mas se você é dele, ele vai te buscar. Se você é dele de verdade, você não vai conseguir se apartar da presença dele. Tem uma canção do Jason Lee Jones que está na minha cabeça o dia inteiro e eu estou cantando ela em espírito o dia inteiro. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Ela é curtinha e é bem fácil. Ela precisa estar enraizada nos nossos corações, sabe essa palavra? Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sabe, queridos, a presença do Senhor, ela não se aparta de nós. Nós é que fugimos dela. Então, quando você estiver cantando essa canção, que você cante ela com esse entendimento. Senhor, não me deixe me afastar de ti. Não me deixa ficar longe de ti. Mesmo que eu esteja em cárceres privados. Mesmo que eu esteja à beira da morte, no corredor da morte, assim como Paulo esteve. Não nos deixe fugir da sua presença. Não nos deixe ir sem sua presença. Não nos deixe te abandonar. Não nos deixe te deixar. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe ir sem você. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe
sair de tua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei, não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair de tua presença. Senhor, que em meio às dificuldades, em meio, Senhor, aos intempéries da vida, que a gente permaneça em Ti, Senhor, porque não existe coisa pior do que a gente ser entregue às nossas próprias vontades, às nossas próprias escolhas. Ah, Senhor, o Senhor é especialista em estar conosco. O Senhor não nos deixa, ainda que a gente tente, ainda que a gente lute, ainda que a gente canse. Não nos deixe, Senhor, sair da sua presença. Nos permita ser, Senhor, a geração que te busca, Senhor, que te busca incessantemente. Mais do que os prazeres dessa vida, mais do que as coisas que o Senhor pode oferecer, mas quem você é. Quem você é, Senhor. Ah, Senhor, que a gente possa voltar para os nossos tempos de oração, de adoração, de busca por direção, por ouvir a sua voz mais do que a nossa própria voz. Porque o que adianta viver, Senhor, sem o Senhor? Porque viver é Cristo, viver é Cristo. Viver é Cristo, viver é você. E ainda que a gente morra, até a morte para nós é vitória. A morte para nós é abrir os olhos na eternidade. Não nos deixe, Senhor, sair da sua presença, sair de perto do Senhor. Não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair de tua presença. Você pode orar assim comigo? Senhor, por onde quer que eu vá, que o Senhor sempre esteja comigo. Não me deixa sair da sua presença um minuto sequer. Não me abandone, mesmo que eu queira te deixar. Mesmo que eu queira partir, me busca. Me busca, Senhor.
Me busca, Senhor. Me busca, Senhor. Me busca, Senhor. Me busca. Me busca, Jesus. Me busca, me busca. Me puxa, Senhor. Me arranca de mim mesmo. Me puxa, Senhor. Me puxa. Me busca, Senhor. Me pega, Senhor. Me aperta. Me agarra, Senhor, pelas mãos. Mesmo que eu esteja comendo as bolotas dos porcos, Senhor, me busca, me faz lembrar do Pai, do bom Pai. Mesmo que eu peça minha herança, Senhor, me busca. Não me deixe esquecer que eu tenho um Pai. Me busca, Senhor. Me traz de volta, Senhor. Me traz de volta para Ti. Não me deixe esquecer para que eu nasci. Não nos deixe esquecer, Senhor, para que nascemos, para que vivemos. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair de Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. E não nos deixe sair de Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair de Tua presença. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? O Senhor é bom em todo tempo, né, queridos?